A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. O Senhor nos deu vitória de continuar aqui, gravar o estudo, né? 2 Reis, capítulo 19. Tivemos um problema aqui esses dias por chuva, sinal de internet, mas graças a Deus voltou tudo normal e continuamos hoje, né? Graças a Deus. 2 Reis, o capítulo 19, aleluia, é de 37 versículos, né? Aqui o título fala Oração de Ezequias. Como é bom orar, irmãos, como é bom falar com o Pai, como é bom ouvir a voz dele, como é bom você falar e ser ouvido, você pedir e ser atendido, você expressar a sua gratidão, a sua petição, às vezes mesmo o seu choro, e você ser consolado. E isso só o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, faz pela sua vida e pela minha, aleluia. Aqui o versículo 1 fala assim, ó. O título fala Oração de Ezequias, versículo 1 fala assim: E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. Aleluia. Então enviou a ele Aquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. 3. E lhe disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este é o dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Irmão, você vê o tamanho da provação, o tamanho da angústia, da adversidade, do problema que tinha que ser resolvido, irmãos. Olha que exemplo aqui, irmãos, maravilhoso. Aqui fala aqui, ó. E chegaram ao parto, e não há força para dar à luz. Os filhos tinham que nascer, mas não havia força para dar à luz, porque era tão grande a adversidade. Você já chegou numa adversidade dessa, irmão? Você não precisa responder aí no canal, não. Se sim, amém. Se não, era a condição aqui do rei Ezequias e do povo nesse momento, irmãos. Você vê que cada situação, algo a mais, que você quer de Deus, que você quer manter com Deus, que você quer servi-lo, adorá-lo, cultuá-lo, buscá-lo, entregar-se para Ele, vai ter uma cobrança a mais, irmãos. Vai ter alguém que vai querer pôr você à prova. Deus, Ele nos prova, mas a Bíblia fala assim que Ele não dá nada maior do que a gente possa aguentar. Mas o homem aí fora, que quer vir até você e projetar o quanto a sua vida, irmãos, ele esquece que tem um Deus que cuida de você, um Deus que zela por você, um Deus que não permite nada chegar a você e te faça você sobressair o tamanho da sua estrutura. Você vai falar assim, mas Paulo lá em Coríntios, ele fala assim, a provação que veio na asa, sobre a maneira, Paulo tinha estrutura, irmãos. Paulo tinha uma vida 100% dedicada ao Senhor. Ele, como homem, expressa isso, para deixar ali, para ver que ele também era falho. Mas Deus sabia a estrutura dele e sabe a sua também. Versículo 4. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabizaque, que enviou ao seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, como as palavras que o Senhor, teu Deus, tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste, né? Ezequias chamava Isaías para orar com ele. Alguém que tomasse a mesma proporção de fé, de conduta, na presença do Senhor, para orar por aquele algo que era tão necessário. Irmão, você quer orar por algo necessário? Irmão, tem tantas coisas nessa vida que temos que orar todos os dias, irmãos. Por você, pelos seus pais, você que é casado pela esposa, a esposa pelo esposo, pelos filhos, irmãos, pela nação de Israel que está passando essas guerras lá, pelo seu pastor, pelo seu líder, pelas autoridades. Irmãos, se você for colocar aqui, irmãos, tem muito mais de 10 coisas, mas pelo menos no mínimo 10, todos os dias temos que orar. Aqui, Ezequias viu o peso do que ele ia passar, do que ele estava vivendo, chamou alguém para orar com ele, irmãos, aleluia. Diz aqui o versículo 5, e os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis ao vosso senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes com as quais os servos do rei
da Síria me blasfemaram. Deus já falou para Isaías o que ia acontecer, irmãos. Aleluia. Deus vai já antes de você falar, pensando que a palavra chega na vossa boca, a sua determinação, a sua insistência, a sua diligência, Deus já sabe. Aleluia. E tem resposta. Glória a Deus. Versículo 7. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia, então voltará para a sua terra. E a espada ou farei cair na sua terra. 8. Voltou, pois, Rabizaque e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que o rei havia partido de Laquis. E ouvindo ele dizer a Tiraca, rei de Cuxi, eis que saiu para te fazer guerra, tornou enviar mensageiros a Ezequias dizendo, olha, irmãos, mais uma vez é afrontar Ezequias, a nação de Israel. Quantas vezes o inimigo, às vezes no dia, na semana, vem te afrontar, vem apontar, vem dizer algo para você. Quantas vezes? Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria, e todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Porventura, as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como a Gozã, a Arã, a Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telazar? O que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Ivã? Todas as lutas que ele foi e ganhou de outros reis, mas agora estava mexendo com o povo de Deus. A palavra fala assim, pelejarão contra vós, mas não prevalecerão. Aleluia. Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse, o Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos da terra. Te fizeste os céus, a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras. 18. Lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Versículo 20. Irmão, aqui vem um título aqui, ó, maravilhoso. Isaías anima Ezequias. Irmãos, você, precisamos de pessoas ao nosso lado igual Isaías, irmãos, que nos dão palavra de fé, de confiança, de bom ânimo, de confiar, de perseverar, de insistir, de persistir na presença de Deus. Não palavras de pessoas derrotadas, pessoas desanimadas, pessoas que não querem crer no Deus poderoso que resolve os problemas. O nosso Deus resolve. Isaías chega até Ezequias e fala assim, ó. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele, a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. 23. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi ao alto dos montes, aos lados do Líbano. Cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias e entrarei nas suas pousadas externas até o bosque do seu campo fértil. 24. Eu tenho cavado e bebido as águas de estrangeiros com as plantas dos meus pés, secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não viste que já dantes fiz isso já desde os dias antigos,
o planejei, agora, porém, o fiz vir, para que fosse tu, reduziste a cidade fortificada e montões desertos. Olha, irmãos, a resposta de Deus, o poder, a soberania, a grandeza. Agindo Deus, ninguém impedirá. Agindo Deus agora, neste momento, ninguém vai impedir a sua vida, irmãos. Oh, aleluia! Dê glória, agradeça ao Senhor. Versículo aqui, ó, 26. Por isso os moradores delas, com pouca força, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, a hortaliça verde, o feno dos telhados e o trigo queimado, antes de amadurecer. Porém, o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Olha que Deus está falando, irmãos. Deus vai trazê-lo, vai conduzi-lo, vai fazer o rei voltar pelo caminho que ele voltou. Assim Deus vai fazer para aqueles que estão se levantando contra a sua vida. Assim Deus está fazendo agora por aqueles que estão se levantando contra você, para querer ver a sua ruína. Deus não deixa passar nada, Ele está de olho, aleluia. Versículo 29, e isto será por sinal, este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o dai e proceder, porém no terceiro ano semeai, e cegai, plantai vinhas e comei os seus frutos. Olha, Deus dando uma palavra de uma promessa que eles iam comer, que eles iam frutificar, que eles iam prosperar, sabe, irmãos? Durante o deserto, a guerra, a afronta, a adversidade, a perseguição, os inimigos vêm, é difícil, mas Deus dando vitória, Ele multiplica a tua sementeira, Ele abençoa, no nome de Jesus, aleluia. Versículo aqui, 30, porque o escapou da casa de Judá e restou a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. 31, porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, o que escapou, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmão, Deus tem zelo pela sua palavra, Deus tem zelo por aquilo que Ele prometeu, Deus tem zelo por aquilo que Ele tratou com você, na intimidade. A palavra dEle não volta vazia, creia, não ouça homens, não ouça pessoas. A pessoa pode ter nome que vive, mas está morto, diz Apocalipse 3:1, pode ter nome de pastor, de qualquer cargo eclesiástico, mas se não está na presença de Deus, está morto. Ouça a Deus, ouça a palavra, ouça a verdade. Deus te prometeu, Ele vai fazer no nome de Jesus, aleluia. Versículo 32, portanto assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará na cidade, não lançará nesta flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma, pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. A aliança que Deus faz, Deus cumpre, irmãos. A Bíblia fala assim, se nós permanecemos infiéis, Ele permanece fiel. Está escrito em Timóteo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louve o Senhor, irmãos. 35 ao 37, para encerrarmos o capítulo 19, tem um título assim, a destruição dos assírios. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles, assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na sua casa de Nirosque, seu deus Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, porém ele escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, ele foi tirado do trono, perdeu a batalha, porque Deus zelou pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra para cumprir na sua vida, para te abençoar, para mudar esse quadro. Não desespere, não desanime, sirva ao Senhor, não deixe de congregar, de orar, de buscar, de ler a palavra, de meditar, de falar, Deus, Ele é o meu provedor, mesmo que as circunstâncias aos seus olhos digam o contrário. Ezequias, quando viu a situação, ficou desesperado, mas depois que ele
ele orou, que Deus falou que ia fazer, Deus fez, irmãos. Ore em si. Se orou hoje, ore de novo. Se orou, irmãos, de manhã, à tarde, à noite, se for preciso, passe a noite inteira orando, mas não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de falar que Deus é o Senhor na sua vida, mesmo que a sua mente ela fale que não é. Davi falou assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, adore, que Deus zela para cumprir a palavra dele na sua e na minha vida, no nome de Jesus, amém? Segunda Reis encerrado, Deus te abençoe e te guarde, irmãos. Compartilhe esse link aí, se inscreva no canal, mande para os seus contatos, nos ajude a fazer a obra do Senhor, amém? A paz do Senhor.